Graça e paz para você que chegou aqui agora neste vídeo. Muito bom dia. Eu sou Robson Almeida, a caminho do trabalho, e vim aqui para te fazer uma seguinte pergunta. Você acredita em fantasmas? Meu Deus do céu, Berg! Não perca este vídeo, Desmistificando pelas Escrituras, que falaremos sobre este assunto pelas Escrituras. Então, aproveite o vídeo, pesquise dentro da palavra do Senhor e, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em todo o mundo, praticamente todas as culturas têm uma crença ou algo relacionado a fantasmas. Em alguns lugares, há pessoas que até fazem coisas para amansar os ditos espíritos desencarnados. O que é mais interessante é que até na Bíblia existem menções de fantasma. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Fantasmas estão presentes nos contos, lendas e histórias humanas desde muito tempo, mas, como cristãos, devemos temê-los? Devemos acreditar que uma pessoa, ao perder a vida, continua vagando pela terra por causa de algum apego ou assunto inacabado? Vejamos o que as Escrituras nos mostram acerca dos que dormem. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom, ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Segundo o que está escrito em Eclesiastes 9, aqueles que já desceram à sepultura não têm consciência de mais nada que se passa na terra. Nem mesmo os seus sentimentos fazem parte mais das suas preocupações, porque, afinal, não há mais consciência em quem já faleceu. E para sempre eles não têm mais assunto nenhum sobre a terra. Mas o que aconteceu então com os que já desceram à sepultura? Você deve estar se perguntando.
Bom, há algumas pistas nas Escrituras que mostram o que aconteceu e o que pode ser esperado por quem já faleceu. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Havia um homem rico que se vestia com roupas muito finas e que se divertia com muito luxo todos os dias. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, cujo corpo estava coberto de feridas e que costumava ficar no portão da casa do homem rico. Lá ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e até mesmo os cães vinham lamber as suas feridas. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O homem rico também morreu e foi enterrado. E no lugar onde estão os mortos, estando atormentado, o homem rico olhou e viu bem longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então disse em voz alta: Tenha pena de mim, pai Abraão. Mande Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo em água e me refrescar a língua, pois sofro muito nesse fogo. Mas Abraão disse: Meu filho, lembre-se de que durante a sua vida você teve tudo o que era bom, enquanto Lázaro só teve o que era ruim. Agora ele está consolado e você sofrendo. Além do mais, um grande abismo foi colocado entre vocês e nós, para que os que queiram passar daqui para o lado de vocês não possam, e para que ninguém daí possa atravessar para o nosso lado. O próprio Cristo morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. O inocente morreu pelos culpados, para que pudesse levar vocês a Deus. Ele morreu com relação ao corpo, mas com relação ao espírito tornou a viver. E foi nessa condição espiritual que ele foi e fez uma proclamação aos espíritos que estavam presos. Esses espíritos tinham sido desobedientes no passado, enquanto Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, na época em que a arca estava sendo construída. E foram poucas, isto é, somente 8, as pessoas salvas pela água. Aquela água é como a água do batismo que agora os salva. No batismo nós não tiramos a sujeira do corpo, mas pedimos a Deus por uma consciência limpa. E tudo isso é realizado mediante a ressurreição de Jesus Cristo, o qual foi para o céu e está à direita de Deus. E todos os anjos, assim como as autoridades e poderes, estão sujeitos a ele. Bom, aqui temos bastante informações sobre os que já se foram, não é verdade? Primeiramente, após a morte, a pessoa espera pelo juízo, que é o juízo final. Segundo, que quem vive uma vida luxuosa sem dar a mínima para os necessitados, necessitadas, irá ser atormentado, atormentada no mundo dos mortos, o que seria chamado de inferno. E enquanto quem foi necessitado, necessitada em vida, ao morrer, será consolado, consolada. Um outro ponto também é que quem nasceu de novo e conheceu a palavra de Deus e não viveu segundo a palavra de Deus, também será atormentado. Terceiro,
os que na época da construção da arca, aqueles filhos de Deus que por desobediência tomaram as filhas dos homens por mulheres, perderam a vida no dilúvio e ficaram numa prisão, até que o Senhor Jesus, ao entregar a própria vida pelos nossos pecados, foi até eles para fazer uma proclamação. E nesses casos, o que há em comum é que nenhum deles estava vagando pela terra. Claro que existe também o caso de que Saul, o rei Saul, foi até uma médium para invocar o espírito de Samuel para que ele pudesse ter uma resposta se ele sairia vitorioso ou não daquela guerra que ele iria participar. Porém, fica uma dúvida. Se os mortos não vagam pela terra, e a Bíblia mostra que os demônios sim, a Bíblia também está mostrando que a mulher viu Samuel se levantar da terra, em algumas versões, levantar-se do mundo dos mortos. E ao descrevê-lo, Saul entendeu que se tratava de Samuel realmente. Fica aqui uma dúvida. Seria mesmo Samuel quem ela tinha evocado ou um demônio se passando por Samuel? Fica a critério de cada um em que acreditar. Particularmente, eu tenho dúvida neste caso. Bom, não vou entrar em mérito das coisas que sempre ouvimos falar. Vou me reter no que está escrito. Pois pelo mundo existem várias religiões que dizem se comunicar com os desencarnados e, em outros casos, dizem que o diabo e os demônios não existem e que são alegorias humanas para descreverem os espíritos violentos ou algo do tipo. Mas para nós que cremos nas Escrituras, a palavra de Deus nos mostra que, sim, o diabo e os demônios existem e que não devemos nos comunicar com os mortos. Ninguém deverá praticar magia, ninguém deverá consultar os espíritos, ninguém deverá falar com os espíritos dos mortos. Pois o Senhor, seu Deus, odeia todos os que fazem essas coisas. É por fazerem essas coisas que o Senhor, seu Deus, está expulsando as nações desta terra, porque os seus atos são detestáveis. Vocês deverão permanecer sempre fiéis ao Senhor, seu Deus, não façam o que ele detesta. Os mortos, os que desceram ao mundo do silêncio, não louvam o Senhor. Esta situação exige perseverança da parte do povo de Deus, o qual obedece aos mandamentos de Deus e continua a ter fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreva isto. De agora em diante, felizes são aqueles que morrem no Senhor. E o Espírito disse: sim, é verdade. Agora eles podem descansar dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Bom, para mim está claro pelas Escrituras que fantasmas não são bem o que ouvimos falar ao redor do mundo desde muito tempo. Acredito eu que esses ditos fantasmas ou espíritos sejam demônios se passando por pessoas para perturbar as mentes menos ocupadas com as coisas do céu. Na questão de consultar os mortos, para mim, basta saber que o Criador detesta tal prática e quem a pratica. Não que o motivo seja que algum demônio responda como se fosse a pessoa invocada, mesmo eu acreditando ser isso possível. Pois tal assunto gera medo, e o medo geralmente traz consigo a dúvida. Quem duvida é semelhante às ondas do mar, que são jogadas pelo vento. É inconstante em todos os seus caminhos por ter um ânimo dobre, ou seja, não sabe o que quer ou não sabe no que acreditar.
Claro que este trecho fala acerca do pedir a Deus com fé sem duvidar, mas aqui estou relacionando o medo com a dúvida. É claro que existem muitas outras informações sobre isso, mas para não estender mais este vídeo, ficaremos por aqui. Deixe um like se gostou. Se for novo, se for nova por aqui, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas e assista aos demais vídeos do canal. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor, caminhando rumo à redenção do nosso corpo e alcançar, pela perseverança, a promessa feita em Cristo Jesus. Nos veremos em outro vídeo. Graça e paz.